Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma resolução aqui das nossas listas da revisão da série pré-cálculo. Já estamos aqui na lista 17, dentro do capítulo de funções, tratando agora de função quadrática, ou seja, começamos uma nova etapa da nossa revisão. Até na última lista a gente estava tratando ali das propriedades básicas comuns a todos os tipos de funções, e agora a gente vai começar a estudar cada tipo de função, né? Obviamente aquelas que são mais importantes para o cálculo, então cada tipo e as suas propriedades. Mas antes da gente começar a falar da nossa lista em si, já peço aí que você curta o vídeo, já manda para aquele amigo que você sabe que também precisa aprender esse tipo de conteúdo e já se inscreve no canal para dar aquela força. Então, bora lá. Questão número 1 é aquela questão de análise das propriedades gerais da função quadrática. Então eu dei uma série de funções e pedi para que cada uma delas vocês fizessem. Encontrassem o domínio e a imagem, encontrassem a interseção com os eixos, né? Ou seja, interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x, que são as raízes, e também que vocês encontrassem o vértice ali daquela parábola e também que fizesse um esboço do gráfico. Então, letra A. Na letra A, a função que eu dei foi f de x igual a x ao quadrado menos 6x. Então, bora. Domínio. Pessoal, para todas as funções quadráticas, o domínio é sempre os números reais, né? A função quadrática ela não tem nenhum tipo de restrição, beleza? Então, o domínio aqui da minha função vai ser o real. Para imagem, vamos deixar esse cara aqui de lado, porque vai ficar mais clara a análise da imagem a partir do gráfico e do vértice, beleza? Então, o segundo ponto que eu pedi para vocês foi a interseção com os eixos. Então vamos começar pelo eixo y. Relembrando que a interseção com o eixo y acontece quando x é igual a zero, não é isso? E quando x é igual a zero, se você está com uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quando x é zero, esses dois termos aqui somem e o valor de c, né, o valor do termo dependente do termo numérico, me dá ali a interseção então com o eixo y. Então, nesse caso, não tem o valor de c, o meu c é zero. Se o meu c é zero, que ponto então tem que ser a interseção com o eixo y? Tem que ser o ponto 0, 0, né? Porque a interseção com o eixo y é sempre x igual a zero. Para a gente encontrar a interseção com o eixo x agora, eu tenho que igualar o meu y igual a zero, né? Minha função vale zero ali na interseção com o eixo x, que é o mesmo de eu estar calculando as raízes. Então, é o mesmo de eu ter uma equação de segundo grau do tipo x ao quadrado menos 6x igual a zero. Para a gente achar as raízes, né, a gente pode achar pelo delta, a gente pode fatorar também, o que está aparecendo aqui a melhor opção para a gente. Então, se eu coloco o x em evidência, esse x tem que estar multiplicando um x menos 6, isso tudo igual a zero. Então, o meu x ele é 0 ou o meu x é 6. Essas são as raízes. Então, as interseções aqui com o eixo x vão acontecer no ponto 0, 0 e no ponto 6, 0. Beleza? No terceiro item, então, eu pedi que vocês calculassem o vértice. Também tem diversas maneiras que a gente poderia fazer isso. Eu poderia primeiro plotar o gráfico para depois, pelo gráfico, achar o vértice. Tem as formas do x do vértice e do y do vértice, como vocês puderam ver lá na parte teórica. Mas vamos relembrar, se vocês colocarem a função dada numa seguinte forma padrão, f de x é igual a a que multiplica x menos h ao quadrado mais k, o h e o k são as próprias coordenadas do vértice, né? O h é o x do vértice e o k é o y do vértice. Então vamos transformar essa equação nessa forma padrão. E a gente faz isso completando os quadrados. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer para completar o quadrado, vamos relembrar, é tentar fazer isso aqui virar um trinômio quadrado perfeito. Então vamos relembrar lá, metade de 6 é 3. Então eu posso falar que aqui tem um 3 ao quadrado, que é 9, beleza? Se eu somei 9, eu tenho que estar subtraindo 9 para manter a igualdade igual a zero. Só que perceba que esse primeiro termo aqui, ele é simplesmente x menos 3 ao quadrado e sobrou lá um menos 9, isso tudo igual a zero. Pronto, estou na minha forma padrão. Quem que é o h? É o 3. Então, h igual a 3. E quem que é o meu k? O meu k é igual a menos 9, tá? Então, eu posso falar que o meu vértice ele vai ter coordenadas 3 e menos 9. Agora perceba o seguinte, esse A que está multiplicando aqui é simplesmente ó, o número 1. Ele é um número positivo. Se eu tenho um vértice e o A, o coeficiente de x ao quadrado é positivo, quer dizer que a minha parábola tem que ter concavidade para cima e esse vértice, então, ele representa um ponto de mínimo. Estão lembrados? Né? Então, o vértice ele sempre é ou o máximo ou o mínimo da função quadrática. Se o A é positivo com cavidade para cima, o vértice representa o mínimo. Se o A é negativo com cavidade para baixo, o vértice representa o máximo. Então agora, né, para fechar aqui, o próximo item era exatamente para você fazer um esboço ali do gráfico. E está ali o esboço do nosso gráfico, com o vértice ali sendo o ponto de mínimo.
Agora perceba o seguinte, como eu falei para vocês lá na parte teórica, você pode construir esse esboço fazendo ali aquela tabela de valores, né? Coloca o valor de x, joga na equação e vê qual é o valor de y que sai, ou você poderia fazer também a partir das transformações, né? Você pega ali o gráfico base, que é de x ao quadrado, e vai fazendo as transformações nele. Então, por exemplo, aqui vamos relembrar, a gente está tirando 3 do argumento, então eu tenho que andar 3 unidades para a direita, e eu estou tirando 9 da função, então 9 unidades para baixo. É exatamente o que está rolando aqui no meu gráfico. Mas se liga, tem uma forma muito mais simples. Depois que você calculou o vértice e você tem as raízes, pessoal, o seu esboço do gráfico é direto. Porque a sua curva, você sabe que o formato dela é de uma parábola e ela tem que necessariamente passar pelas raízes e pelo vértice. Então está aqui passando pelo vértice e está aqui passando pela minha raiz. X igual a 6 e x igual a 0. E também, né, aquela informação que ficou faltando, depois que a gente calcula o vértice, olha que importante é calcular o vértice da parábola. Depois que você tem o vértice, você tem nesse caso da parábola virada para cima, né, com a concavidade para cima, o vértice ele é o ponto mais baixo, então é o mínimo valor de y que pode chegar. Todos os valores de y, acompanha aqui no eixo, são maiores ali que o valor do vértice. Então meu y ele é sempre maior ou igual que menos 9, nesse caso. Então, se eu volto lá para a imagem da minha função, o meu y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual que menos 9. Então, quando você calcula o vértice da parábola, você consegue dizer qual é a imagem daquela função. Letra B agora. Na letra B eu dei a seguinte função, f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Né? Aí é o mesmo esquema. Domínio e imagem, calcular as interseções com os eixos, calcular o vértice e o esboço do gráfico. Então, domínio repetindo, função quadrática, domínio todos os números reais. A imagem, mesma ideia. A gente vai calcular o vértice e a partir do vértice a gente vai ter a informação da imagem. Então vamos para as interseções com o eixo. Então, relembrando, a interseção com o eixo y é quando o x vale 0 e ela é dada exatamente por esse valor aqui, c. Nesse caso a gente tem c igual a 4, então a minha interseção aqui com o eixo y vai ser 0 e 4. E interseção com o eixo x, vamos tirar as raízes da equação x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Né? Novamente, tem diversas maneiras de a gente proceder. Perceba que aqui, isso aqui já é um trinômio quadrado perfeito. Olha se isso aqui não é esse cara. Isso é x mais 2 elevado ao quadrado. X ao quadrado mais 2 vezes 2x, que é 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso é x mais 2 ao quadrado igual a 0. Isso aqui só me dá uma raiz, concorda? A única raiz disso aqui é x igual a menos 2. Então, só tem uma raiz para essa equação, que é o mesmo também que a gente conhece como uma raiz dupla. Então, qual que vai ser a única interseção com o eixo x? A única interseção com o eixo x vai acontecer no ponto x igual a menos 2 e y igual a 0. E para a gente calcular o vértice agora, perceba o seguinte, que isso aqui já está na forma padrão, concorda? Está na forma padrão de tal forma que o meu h ele vale menos 2, né? Porque aqui a gente virou mais 2, e na forma padrão a gente tem um sinal de menos, e o meu k vale 0. Então, o meu vértice ele é a própria raiz. O vértice também tem coordenadas menos 2 e 0. Tá? Isso sempre vai acontecer quando você tem a raiz dupla. O vértice é o mesmo lugar da raiz, porque ele é sempre o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Né? Nesse caso é o ponto mais baixo, porque a concavidade está para cima, o valor de a que acompanha aqui o x ao quadrado é positivo. Então isso aqui também vai representar um valor de mínimo. A gente já sabe a coordenada y aqui do vértice, que é 0, e isso é um ponto de mínimo, isso já me dá então que a imagem é um y maior ou igual a 0. Beleza? E juntando todas essas informações aqui no esboço do gráfico, está lá o meu vértice, que é no mesmo lugar da raiz, e ali é onde que o gráfico corta o eixo y para y igual a 4. Letra C agora, a função dada foi f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Vamos lá, domínio são os reais, a gente já viu, e a imagem a gente vai ver a partir do vértice. A interseção com os eixos, eixo y é o valor de c. c é igual a 3, então qual vai ser o ponto de interseção? Ponto 0, 3, beleza? Eixo x é o mesmo então que eu fazer a minha equação, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Vamos agora resolver pelo delta. Como que fica o delta dessa equação aqui? Delta é b ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então ficou 4 menos 4 vezes 3, 12. 4 menos 12, menos 8. Opa, meu delta deu negativo. Aí vamos relembrar, né? Se é uma equação de segundo grau, todas aquelas propriedades que a gente já viu lá na revisão da álgebra continuam valendo.
Então, se o delta é menor do que zero, não existe raízes. Ou seja, esse gráfico ele não pode interceptar o eixo x. Mas isso não impede que ele tenha x do vértice e y do vértice. Ele vai ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo da mesma forma. Toda parábola tem que ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo, por mais que ela não corte o eixo x, por mais que ela não tenha raízes, tá? Então vamos pela fórmula agora, né? Vamos mudar a maneira que a gente está calculando, para vocês verem que tem diversas maneiras de vocês calcularem o vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o b? Menos 2. Então aqui fica menos 2 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E y do vértice é menos delta, então é menos 8 sobre 4a, que é 4. Então fica menos 8, 8, dividido por 4, 2. Então meu y do vértice é 2. Esse é o mínimo valor aqui da minha função, né? Porque meu a é positivo. Então meu vértice vai ter coordenadas 1 e 2. Portanto, a imagem da minha função é o y que pertence aos reais, é o que y é maior ou igual a 2. Beleza? Juntando todas as informações, está aqui o gráfico da minha função. Ele não corta aqui o eixo x, não tem raiz. Corta o eixo y para y igual a 3, a gente calculou. E aqui o ponto de mínimo é o ponto em que x é 1 e y vale 2. Vamos lá, letra D agora. f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 4. Já de cara percebo o seguinte, o meu sinal aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado, é um sinal negativo, com cavidade então para baixo, e o vértice que a gente vai encontrar vai ser um ponto de máximo, beleza? Essas já são as informações que a gente tem só de olhar ali para o sinal. Então vamos lá. Domínio reais, isso não muda. Interseção com o eixo y, né? O valor de c. O meu valor de c aqui é 4. Então a nossa interseção aqui com o eixo y vai ser o ponto 0, 4. Beleza. Interseção com o eixo x igual a minha equação a zero. Vamos tirar o delta desse cara. O delta vai ser b ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, menos 4, que multiplica menos 1, vezes 4. Menos com menos, mais, então 4 vezes 4, 16. 36 mais 16, isso dá exatamente 52. Quem que vão ser minhas raízes, então? Fórmula de Bhaskara. X é menos b, então é menos 6, mais ou menos raiz de delta. Posso colocar aqui um 52? Como 4 vezes 13, para já ajudar a gente a tirar a raiz. Isso sobre 2a, que é 2 vezes menos 1, menos 2. Então, que raiz que a gente vai ter? O 4, tirando aqui da raiz, ele sai para o lado de fora como 2, não é isso? Esse 2 vai simplificar com esse menos 2 aqui, e o menos 6 também simplifica com menos 2. Então, a gente tem as seguintes raízes, 3 mais raiz de 13 e 3 menos raiz de 13, tá? Então, quais são os pontos de interseção com o eixo x? São os pontos 3 mais ou menos raiz de 13 e 0, né? Isso aqui são dois pontos diferentes, um para cada raiz. Para a gente calcular o vértice agora, vamos pela fórmula de novo? Bora lá. X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o b? É o 6, então aqui fica menos 6 sobre 2a, só que o a vale menos 1, então aqui é menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, 3. Então o meu x do vértice é 3. O meu y do vértice vai ser menos delta, que é menos 52, sobre 4a, que é menos 4. 52 por 4, a gente acabou de calcular esse cara, é 13, beleza? Então, esse é o meu ponto de máximo, o meu vértice com coordenadas 3 e 13. Por que máximo? Repetindo, porque o valor de a agora é negativo, com cavidade para baixo. E a gente sabe agora, já no esboço aqui do gráfico, se esse cara é o ponto de máximo, todos os valores de y pode dar no máximo 13. Então, meu y tem que ser menor ou igual a 13. Essa, então, vai ser a minha imagem, y menor ou igual a 13. E está aqui o esboço aqui do nosso gráfico, né, com as raízes, um valor aproximado aqui, obviamente, e o meu vértice com x igual a 3 e y igual a 13. E o gráfico sendo cortado aqui no eixo y para y igual a 4. Letra E, função é f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Domínio reais, imagem a gente vai tirar pelo vértice. Interseção com o eixo y, vem para o meu valor de c. Qual que é o valor de c aqui? Menos 8. Se c vale menos 8, a interseção com o eixo y vai ser no ponto 0, menos 8. Beleza? Interseção com o eixo x, igualando essa minha equação a zero, vamos tirar o delta desse cara. Delta vai ser b ao quadrado, 8 ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes menos 2 vezes menos 8. Perceba que está acontecendo o seguinte, menos com menos mais, com menos de novo, menos. Então, no fim das contas, fica 64 menos 4 vezes 2, 8, vezes 8,
64. 64 menos 64, delta é igual a zero. Então isso aqui vai ter que ter uma raiz dupla, beleza? Ou seja, é uma raiz somente. Então quem que vai ser meu x? É simplesmente menos b, menos 8, dividido por 2a. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então minha raiz é x igual a 2. Qual que é o único ponto então que corta o eixo x? Vai ser o ponto 2, 0. E o que a gente acabou de ver, quando o delta é 0, o vértice corresponde à raiz. Então meu vértice também vai ter coordenadas 2, 0. E aí é um ponto de máximo, né, novamente, porque a concavidade é para baixo. Como a gente pode ver todas essas informações aqui no esboço do nosso gráfico. Está lá o nosso vértice, que é o mesmo lugar da raiz, e o gráfico interceptando o eixo y, em y igual a menos 8. E para finalizar a questão número 1, letra F. F de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 1. Domínio, reais. Imagem, a gente vai pegar pelo vértice. A interseção com o eixo y acontece em c igual a menos 1, beleza? Então qual vai ser o ponto de interseção? X igual a 0, y igual a menos 1. Interseção com o eixo x, simplesmente igualar a minha equação a zero. Como é que fica o delta desse cara aqui? Meu delta vai ser b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 1. Então, novamente, menos com menos fica mais, com menos fica menos novamente. 1 menos 4 é igual a menos 3. Delta menor que zero. Se o delta é menor que zero, não tem raiz real, então meu gráfico não intercepta o eixo x. Mas a gente pode calcular o vértice da mesma forma, né? X do vértice é menos b sobre 2a. Então aqui fica menos 1, dividido por 2a, que é menos 2. Isso aqui dá meio. E y do vértice é menos delta, menos menos 3, que dá 3, dividido por 4a, que é menos 4. Então, meu y do vértice é menos 3 quartos. Então, meu vértice é meio e menos 3 quartos. Isso é um ponto de máximo, com cavidade para baixo. Está aqui o esboço do nosso gráfico, mostrando tudo o que está acontecendo, né? Não tem raiz. Está aqui o vértice no ponto meio menos 3 quartos. E o gráfico aqui interceptando o eixo y em y igual a menos 1. Então, terminamos a questão número 1, né? Que foi das propriedades ali da própria função. E agora, a partir da 2, a gente vai ver aplicações, né? Eu falei lá no post para vocês. A função quadrática ela é uma poderosa arma de modelagem matemática. E ela tem diversas aplicações na física, na química, na economia, na biologia. Diversas coisas do mundo real a gente consegue modelar com a função quadrática. Por quê? Porque sempre a gente vai estar interessado em modelar algo que tem comportamentos extremos, né? Então, comportamentos de máximo ou de mínimo, que é exatamente algo que a função quadrática oferece. Ela tem um máximo ou um mínimo. Então, vamos ver algumas situações em que a gente pode aplicar essa função. Na questão número 2, então, uma bola é jogada para cima com velocidade de 40 metros por segundo. Questãozinha de física, né? Mas vocês vão ver que é puramente matemática. Você faz ali, ó, em 1 segundo. Então, uma bola é jogada para cima com velocidade de 40 metros por segundo. A função que descreve como sua altura em metros varia com o tempo é h de t igual a 40t menos 16t ao quadrado. Então, já te deu a função. Qual que é a máxima altura atingida pela bola? Então, olha só, a gente pode reescrever essa função, né? Só trocando os termos aqui, para ficar naquela formazinha que a gente já está acostumado. Menos 16t ao quadrado mais 40t. Beleza. Quer saber a minha altura máxima? A altura máxima é o valor máximo da função. Se a gente está falando, então, de uma função de segundo grau com coeficiente negativo, faz todo sentido a gente falar de valor máximo, né? Porque com cavidade para baixo, o vértice é o ponto mais alto ali daquele gráfico, e o meu valor máximo vai ser simplesmente y do vértice. Sim ou não? Vai ser simplesmente menos delta sobre 4a. Quem que é o delta aqui dessa minha equação? Vai ser b ao quadrado, é 40 ao quadrado, menos 4 vezes menos 16. Opa, quem que é o c? O c vale 0, não tem c. Então, meu delta é simplesmente 40 ao quadrado, que é 1.600. Meu y do vértice, então, é menos delta, menos 1.600, dividido por 4a, dividido por 4 vezes menos 16. Sinal de menos, cancela em cima e embaixo. O 16 eu também posso simplificar. Sobrou quem? 100 dividido por 4. Meu y do vértice é 25. Então, a máxima altura atingida pela bola é de 25 metros. Questão número 3, mais uma aplicação aqui. Um comerciante encontrou uma função que descreve a variação da receita em função do número de produtos vendidos, dada por r de x igual a 80x menos 0,4x ao quadrado, com r de x dado em reais. E x, obviamente, é um número de produtos vendidos. Qual que é a receita máxima e quantas unidades precisam ser vendidas para atingi-la? Novamente, temos uma função de segundo grau
com coeficiente negativo, com cavidade para baixo, a gente vai precisar achar o valor máximo dessa função. E quer saber também quantas unidades precisam ser vendidas para estar, então, nesse valor máximo. Percebe que a gente está falando o quê? De x do vértice, o número de unidades que dá o valor máximo da função, e y do vértice, que é o próprio valor máximo da função. Tá? Então vamos calcular de uma outra maneira aqui. Vamos começar pelo x do vértice, que é menos b sobre 2a. Quem que vai ser o b aqui na minha equação? 80. Então aqui fica menos 80, dividido por 2a, que é 2 vezes menos 0,4, menos 0,8. O sinal de menos cancela, 80 dividido por 0,8 é simplesmente 100. Então são 100 unidades que vão me dar a receita máxima. E qual que é o valor da receita máxima? Poderia calcular o y do vértice com menos delta sobre 4a, mas eu também sei que o y do vértice é simplesmente a função aplicada no x do vértice. Então vai ser r de 100. Então isso é menos 0,4 vezes 100 ao quadrado mais 80 vezes 100. 100 ao quadrado, 10.000. 0,4 vezes 10.000, 4.000. Aqui está negativo, então aqui é menos 4.000 mais 80 vezes 100, 8.000. Menos 4.000 mais 8.000, sobra então 4.000. Então meu valor máximo aqui da função é de R$4.000. É a máxima receita que é adquirida ao serem vendidos 100 produtos. E para finalizar, a questão número 4. Laura tem 2.400 metros de cerca para delimitar um curral. Então, delimitar perímetro. Letra A. Acha a função que modela a área em termos da largura x. Né? Já tem um desenho ali mostrando para a gente que a gente tem x de largura e o comprimento vai ser o quê? 1.200 menos x. Por que 1.200 menos x? Porque metade de 2.400 é 1.200. Então, você percebe que esse desenho está me dando metade do perímetro. Tá? Então, se um lado aqui tem x, o outro lado tem que ter 1.200 menos x. Então, beleza. Acha a função que modela a área em termos da largura x e acha as dimensões desse retângulo ali, que vai maximizar a área. Então, novamente, a gente vai estar mexendo com uma equação de segundo grau. A área é simplesmente o quê? Largura vezes comprimento. Então, x que multiplica 1.200 menos x. Se eu aplico a distributiva, chuveirinho aqui, x que multiplica menos x ao quadrado, x que multiplica 1.200 mais 1.200x, beleza? Tenho aqui agora a minha equação de segundo grau. Quem que vai ser minha área máxima? Vai ser o y do vértice. E qual que vai ser a dimensão, né, da largura? Se eu calculo a largura, eu calculo o comprimento. O comprimento é simplesmente 1.200 menos a largura. Então, a minha dimensão aqui é o x do vértice, que é aquela medida que vai dar a minha área máxima, que é o y do vértice. Vamos fazer de um jeito diferente aqui. Vamos tentar colocar essa equação na forma padrão, para a gente já tirar direto ali da forma padrão as coordenadas do vértice. Então, bora lá. Menos x ao quadrado mais 1.200x. Eu posso falar que isso é menos que multiplica x ao quadrado menos 1.200x. Para eu agora voltar naquela forma padrão, eu tenho que completar o quadrado. Então, perceba que metade de 1.200 é 600. Então, isso aqui é o mesmo que menos x ao quadrado menos 1.200x. Se o termo independente é 600, então aqui fica 600 ao quadrado. E aqui também tem que ficar quanto? Tem que ficar mais 600 ao quadrado, né? Porque tinha o sinal de menos aqui na frente do 600. Então, qual que é a forma padrão desse cara? A minha forma padrão da área vai ser a de x igual a menos que multiplica x menos 600 ao quadrado, mais 600 ao quadrado, que dá exatamente 360.000. Então, pronto. Na minha forma padrão, qual que vai ser o meu x do vértice? 600. Então, a minha largura, que é o x do vértice, é 600. Se o comprimento é 1.200 menos a largura, 1.200 menos 600 também é 600. Então, a gente vai ter largura e comprimento, os dois igual a 600 metros. E qual que vai ser minha área máxima? A minha área máxima é o y do vértice, que é dado por esse termo aqui independente. 600 ao quadrado, que é 360.000 metros quadrados. Então é isso, essa foi a resolução da nossa lista 17, estamos aí prosseguindo na nossa revisão. E nas próximas semanas a gente vai continuar vendo outros tipos de funções que são importantes para o cálculo. Então, obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui, bons estudos para você, aquele abraço, até a próxima e valeu!